todos, graça e paz. Eu quero, desde já, ao iniciar esse vídeo, dizer a você que o que eu tenho para dizer agora, nesta reflexão ou nesta mensagem, não é algo, como de costume, pequeno. Nós vamos precisar de um pouquinho mais de tempo. Então, se você puder, tiver uma disponibilidade de tempo, peço que me acompanhe nesta mensagem, nesta reflexão que nós faremos agora, com base em Atos capítulo 9, versículos 1 a 20. São 20 versos. Então, eu não vou ler, porque você tem a sua Bíblia na sua casa e você pode ler, tá? Vou economizar aqui o tempo do vídeo e deixar você ler na sua casa. Atos 9, de 1 a 20, é o texto que narra acerca do dia em que Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus. Quando ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos, né? Porque ele era perseguidor dos cristãos, então Jesus se revela a ele no caminho para Damasco. Ele tem um encontro com Jesus. E baseado nesse encontro, então eu quero pensar com você sobre o encontro que você precisa. Encontro que todos nós precisamos, né? E se você ler Atos 9, de 1 a 20, dá uma pausa aí no vídeo, leia Atos 9, de 1 a 20, dê uma olhada aí para esse texto e você vai perceber aí, né, que o texto, como eu já disse, trata do encontro de Saulo, que depois se tornou Paulo, com Jesus quando ia para Damasco para perseguir os cristãos. Jesus foi ao encontro de Saulo. E esse é o encontro que todos nós precisamos, que eu preciso, que você precisa, é o encontro que nós precisamos. E eu tenho 4 coisas a dizer hoje sobre esse encontro. E eu quero ir direto a elas, para a gente economizar tempo. Não vai ficar tão pequeno o vídeo, mas o tempo que a gente puder economizar, nós vamos economizar aqui, tá bom? E a primeira coisa que eu quero dizer sobre esse encontro é que esse encontro pode lhe trazer grandes problemas. E aí você pode perguntar, problemas, pastor? O encontro com Jesus pode nos trazer problemas? É isso mesmo que eu ouvi? Sim. É isso mesmo que você ouviu. O encontro com Jesus, o encontro que nós precisamos ter, que é o encontro com Jesus, pode trazer problemas e grandes problemas. Eu não estou dizendo que você vai ter problemas, mas que você pode ter problemas. Na verdade, 99% de chance de você ter algum problema por causa desse encontro com Jesus, um encontro que o levará, obviamente, a crer, a se entregar, a viver para Jesus, né? Então pode ter problemas. E Jesus, o próprio Jesus deixou isso bem claro para os seus discípulos. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus tem a intenção de levar paz ao coração dos discípulos ao dizer que ele vencera o mundo, dando a entender aos seus discípulos que eles também venceriam. Ele venceu e eles também venceriam. Mas também disse para eles, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas no mundo tereis aflições. Problemas, né? No sermão profético, ao falar sobre o princípio de dores, Jesus diz assim, olha, vocês serão presos, vocês serão levados aos tribunais, vocês serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados. E aí, o que vocês devem fazer? Vocês devem falar a eles, a esses governadores, a esses reis, aos principais, né, dos povos, devem falar a eles sobre o evangelho. Mas vocês terão esses problemas.
E depois que Jesus volta para o Pai, depois que ele envia o Espírito Santo, mesmo com a presença do Espírito Santo, nós vemos os agora apóstolos e a igreja enfrentando problemas por causa do Evangelho. Foram perseguições, ameaças, prisões, açoites, mortes. O próprio Paulo, antes de ter esse encontro que ele teve com Jesus ali no caminho para Damasco, antes de se converter, quando ele ainda era Saulo, perseguia a igreja de Cristo. Ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Em Atos capítulo 4, nós vemos Pedro e João perante o Sinédrio, interrogados, ameaçados para não falarem mais e nem ensinarem mais em nome de Jesus. Em Atos 6 e 7, nós vemos o relato sobre a morte de Estevão, o martírio de Estevão. Por quê? Porque ele estava pregando o Evangelho, por causa da pregação do Evangelho. Ele morreu apedrejado. Em Atos 8, nós vemos a igreja assolada, perseguida e dispersa. Em Atos 12, nós vemos Herodes mandando prender alguns da igreja para os maltratar, chegando a matar à espada Tiago, o irmão de Pedro. Irmão de João, né? Irmão de João, não de Pedro. Pedro, aí sim, Pedro, segundo a tradição, morreu crucificado. E crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer como seu Senhor. Foi lá em Roma, né, que ele morreu crucificado. André, segundo a tradição, foi torturado e crucificado na Grécia. João não morreu, como se diz, né, na brincadeira, de morte matada. Ele morreu de morte natural e bem idoso, mas antes ele foi exilado na ilha de Patmos, onde ele recebeu a revelação, né, o Apocalipse, e por aí vai. Jesus disse acerca de Paulo que ele teria problemas. Se você leu aí o texto, né, vai constar aí, daí para frente, né, em Atos 9, que Ananias estava com medo de ir por ordem de Jesus, que se lhe manifestou em uma visão, até onde estava o recém-convertido Paulo, para orar por ele e devolver-lhe a visão. Paulo perder a visão, né? Quando Jesus se lhe manifestou no caminho para Damasco, e agora Jesus manda Ananias lá orar e pôr as mãos sobre eles para ele recuperar a visão. Ananias estava com medo de ir, né? Porque ele sabia quem era Paulo e sabia do poder que Paulo, que ainda era Saulo, né, tinha nas suas mãos. Mas Jesus disse para ele assim, olha, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Eu vou colocar muito problema, né, na vida de Paulo. E Paulo teve grandes problemas. Foram prisões, açoites, naufrágios, privações de sono, privações de alimento e ainda um tal de espinho na carne, que talvez em situação normal Deus lhe tivesse tirado, mas que no caso dele, Deus não tirou. Para quê? Para que ele não se exaltasse pela grandeza das revelações que ele recebia. E por fim, segundo registros históricos, Paulo morreu, não de morte natural, mas decapitado em Roma no ano 67, no reinado de Nero. Problemas, Paulo teve problemas por causa do seu encontro com Jesus. Muitos servos de Deus no decorrer da história da igreja tiveram problemas. A história da igreja está repleta de mártires e de grandes servos de Deus que, mesmo não tendo sido martirizados, tiveram grandes problemas por causa do Evangelho. E para citar só 2 dos possíveis milhares de exemplos, eu cito o exemplo primeiro de Policarpo de Esmirna, que já com 86 anos de idade foi preso e instado a abandonar a fé em Jesus e adorar ao imperador romano. E Policarpo respondeu assim, olha, faz 86 anos que eu sirvo a Cristo e nenhum mal ele me fez.
como eu hei de maldizer o meu rei que me salvou? Então eles ameaçaram-lhe ser queimado vivo, e ele respondeu que o fogo da fogueira duraria apenas alguns instantes e logo se apagaria, mas o fogo do castigo eterno nunca se apagará. E Policarpo foi queimado aos 86 anos por causa da sua fidelidade a Cristo. Problemas? Grande problema, né? Perdeu a vida. Mais tarde na história, em 1498, Jerônimo Savonarola, como consequência da sua ousadia em pregar, especialmente contra a corrupção desenfreada na igreja, por ordem do Papa, ele foi queimado vivo em praça pública. Ele terminou a sua vida terrestre expressando-se diante do seu sofrimento pessoal com as seguintes palavras: o Senhor tanto sofreu por mim. Em outras palavras, o que é esse breve sofrimento diante de tudo aquilo que o Senhor sofreu por mim? Então, problemas os mais diversos: perseguição, prisão, morte na fogueira, morte jogados às feras nas arenas romanas, muitos problemas os servos de Deus tiveram no decorrer da história. E quero ainda citar alguns exemplos de problemas que nós podemos ter hoje, quando nós temos esse encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, um encontro que nos leva a nos entregar a Ele, a nos dedicar a Ele. Olha alguns tipos de problemas que a gente pode ter hoje. Tem alguns aqui que eu tirei a informação do site Portas Abertas, né? Que é o Ministério com a Igreja Perseguida. Então, por exemplo, se você morasse lá na Coreia do Norte, sendo cristão, você teria muitos problemas. Por quê? Porque lá, os cristãos de lá são enviados, e lá tem cristãos, né? Mas eles são enviados para, quando descobertos, enviados para campos de trabalho forçado, como prisioneiros políticos. E nesses campos, as condições são cruéis, e às vezes eles são mortos por causa da sua fé. E a família deles também vai compartilhar do mesmo destino. Cristãos na Coreia do Norte não têm absolutamente nenhuma liberdade. É quase impossível para os cristãos se reunirem ou se encontrarem para cultuar lá na Coreia do Norte. E aqueles que se arriscam fazer esse encontro devem fazer em um sigilo absoluto e sob um enorme risco. E uma nova lei, que é chamada Lei do Pensamento Antirreacionário, lá na Coreia do Norte, torna amplamente claro que ser cristão ou possuir uma Bíblia é um crime sério e que será severamente punido. Então, problemas cristãos lá na Coreia do Norte. Se você morasse na Somália, você teria muitos problemas. Os cristãos de lá têm. A Somália é uma nação de maioria muçulmana, aqueles muçulmanos radicais. E a sociedade lá na Somália espera que todos os somalis sejam muçulmanos. Os imãs, que são os líderes muçulmanos, nas mesquitas, declaram publicamente que não há espaço para o cristianismo, não há espaço para os cristãos, não há espaço para as igrejas cristãs. Tem um grupo insurgente, um violento grupo chamado Al-Shabaab, que tem expressado repetidamente o seu desejo de erradicar os cristãos do país. Então, problemas. Se morasse na Somália, você teria muitos problemas por ser cristão. E os cristãos de lá tem cristãos, né? E assim também é no Iêmen, na Eritreia, na Líbia, na Nigéria, no Paquistão, no Irã, no Afeganistão e em muitíssimos outros lugares. Os cristãos enfrentam problemas por causa da sua fé em Jesus, problemas advindos da opressão islâmica, problemas advindos da opressão comunista em alguns lugares, da paranoia ditatorial que está tomando conta de muitos lugares, muitos países, opressão do clã e etc. Problemas os mais diversos. Ainda bem que você mora no Brasil, né? Acho que quem está me ouvindo aí mora no Brasil. Talvez tenha alguém que mora em algum outro lugar, mas certamente algum país onde tem liberdade religiosa. Mas aqui no Brasil, nós também temos os nossos problemas. Ter tido um encontro com Jesus no Brasil também traz problemas e nós os temos tido.
Existem, por exemplo, certos temas nas Escrituras que, caso sejam pregados, vai trazer problemas, protestos, às vezes violentos, de grupos, como nós já temos experimentado, até aqui mesmo no nosso pequeno estado do Espírito Santo. Processos, prisão temporária, além da possibilidade de amigos e familiares, pelo menos temporariamente, nos virarem as costas. Isso mesmo o Brasil sendo um país cristianizado. Então, a primeira coisa que eu preciso lhe dizer sobre esse encontro que você precisa, o encontro com Jesus, e isso com todas essas provas apresentadas, poderiam ser milhares e milhares de mais provas, é que esse é um encontro que poderá lhe trazer problemas. Nós não podemos esconder isso. Há muitas pregações hoje que escondem isso. Parece que quando a pessoa tiver esse encontro com Jesus, Jesus vai colocar ela numa bolha, ela não terá mais nenhum problema. Não. A gente precisa conscientizar, e eu estou lhe conscientizando que se você quiser ter esse encontro e tiver esse encontro, você terá problemas. Esse encontro com Jesus vai lhe trazer problemas, esses tipos de problemas. Jesus alertou um escriba que queria segui-lo. Olha, pensa bem no que você está dizendo, porque as raposas têm covis e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você terá problemas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu tenho a lhe dizer é que esse encontro vai lhe exigir grandes renúncias. Jesus disse que aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Está lá em Lucas 14:33. Até pai, mãe, irmãos, cônjuge e filhos têm que ficar em segundo plano. Se for preciso, se eles se opuserem à nossa fé, depois que nós tivermos esse encontro, temos que, de certa forma, renunciar. Tem que ficar em segundo plano. Paulo teve que fazer grandes renúncias, Paulo, do nosso texto, né? Teve que fazer grandes renúncias depois que ele teve esse encontro com Jesus no caminho para Damasco. Foi ele mesmo quem disse, quando escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 3, ele disse assim: eu fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida, segundo a lei lá no judaísmo, né? Eu sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim. Eu sou de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático que eu persegui a igreja de Cristo. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. E certamente que isso lhe trazia um grande status, né? Um grande poder nas mãos. Mas agora, diz ele, por causa de Cristo, considero que essas coisas não têm nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. Então, você vai precisar, esteja consciente de que se tiver esse encontro com Jesus, se entregar a Jesus, você vai precisar fazer muitas renúncias. A depender do estilo de vida que você vive, as renúncias, né? Talvez sejam maiores ainda. E para citar apenas alguns exemplos leves, né? Se você gosta de álcool, por exemplo, fumo, boates, danceterias, noitadas, carnaval, viver a vida no estilo do mundo, você vai precisar renunciar a essas coisas. Se alguém lhe disser que não precisa renunciar a isso, não o creia, você vai precisar renunciar a isso. Aí você pode dizer assim, mas pastor, eu conheço muito crente que faz tudo isso, que frequenta esses lugares, ou que faz algumas dessas coisas. Eu quero dizer a esse crente que ele precisa rever a sua fé. E se você que está me ouvindo é um desses crentes que faz essas coisas, que frequenta esses lugares, você precisa rever a sua fé. Eu digo que esse crente está, no mínimo, escandalizando pessoas.
E sabe o que Jesus disse sobre isso, sobre escandalizar pessoas? Jesus disse que isso é tão grave, que é melhor amarrar uma pedra pesada, uma mó de atafona no pescoço e se lançar no mar. E sabe uma coisa, meus irmãos? Eu acho que Jesus não estava brincando, não. Eu acho que ele estava falando sério. O que você acha? Jesus estava brincando? Fazendo apenas alguma ameaça à toa para a pessoa sair dos erros que escandalizam? Não, eu acho que Jesus estava falando sério. É bem melhor amarrar uma pedra pesada no pescoço e se lançar no mar do que viver escandalizando, fazendo coisas que escandalizam, que afastam as pessoas. Pedro escreveu assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. 1 Pedro 2, verso 11. Eu acho que Pedro estava falando sério. Eu acho que ele não estava brincando. Eu acho que ele estava falando bastante sério. Então vai precisar renunciar a essas coisas. Você vai precisar renunciar, às vezes, conforto para servir a causa. Tem que deixar de lado um momento de conforto pessoal para poder servir ao Senhor Jesus, servir a causa do Senhor Jesus. Você vai ter que reduzir tempo gasto com coisas supérfluas para se dedicar ao estudo da palavra e oração. Que crente é esse que não lê a Bíblia? Que crente é esse que não ora e mais fica horas e horas na frente de um celular, na frente de uma internet, na frente de uma televisão? Vai precisar renunciar a essas coisas para se dedicar ao estudo da palavra e oração. Você terá que renunciar ou viver para você mesmo e dizer como o apóstolo Paulo: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se vier uma situação mais grave no nosso país, que Deus nos livre, mas não é impossível, se vier uma situação mais grave em nosso país, como grave é em países que já citamos como exemplo, você terá que renunciar à própria vida, literalmente. Precisará estar disposto a morrer, se preciso for, pelo Evangelho do Senhor Jesus. Então essa é a segunda coisa difícil acerca desse encontro. E eu preciso lhe dizer isso. Não posso lhe esconder. Mas tem uma terceira ainda, é que esse encontro pode lhe pôr nos ombros grandes responsabilidades. Pode não, vai pôr nos seus ombros grandes responsabilidades. Paulo não teve um encontro com Jesus ali em Damasco, no caminho para Damasco, e depois foi para casa, viver a sua fé em casa, sentado no sofá, assistindo televisão ou jogando videogame. Não. Jesus deu a ele uma responsabilidade: levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O apóstolo Pedro escreveu sobre nós, para nós: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. E nós poderíamos parar aí, nessa leitura, e ficar o resto das nossas vidas dando glórias a Deus. Afinal de contas, que maravilha, né? Que privilégio, que posição nós temos. Mas Pedro continua: junto com esse privilégio vem a responsabilidade. Para quê vocês foram feitos isso? Assim: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Responsabilidade. E Jesus até conta uma parábola sobre o dever de cumprirmos as nossas responsabilidades. É uma parábola que eu tenho certeza que você conhece. A parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25, versos 14 a 30. Deus, ali na parábola, Jesus está dizendo, está dando a entender que Deus distribuiu talentos e nós temos a responsabilidade de trabalhar com esses talentos, porque se nós não o fizermos, nós vamos ouvir dele lá no final: mau e negligente servo. Então, responsabilidade. E eu poderia citar vários outros exemplos aqui, mas eu creio que não precisa. Você sabe que das responsabilidades que você tem, né, no Evangelho, por causa desse encontro que você teve com Jesus. E se você vier a ter esse encontro, saiba que você terá essas responsabilidades. Então essa é a terceira coisa difícil, né? Então 3 coisas difíceis. Esse encontro vai lhe trazer problemas,
É difícil isso, né, de ouvir. Esse encontro vai lhe exigir renúncias e esse encontro vai colocar sobre os seus ombros grandes responsabilidades. 3 coisas difíceis, mas tem uma quarta coisa. Esse encontro é o único encontro que pode lhe levar para o céu. Esse encontro é a garantia de bênçãos aqui e principalmente na eternidade. O apóstolo Paulo, depois de enfrentar, o Paulo que teve esse encontro, né, que está servindo de base para essa nossa palavra, depois de enfrentar todos os problemas, depois de fazer todas as renúncias, depois de cumprir todas as responsabilidades, ele disse assim, e ficou registrado, né? Quando ele escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 4, 7 a 8. Ele disse assim: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. E desde agora, olha a expressão alegre de fé do apóstolo Paulo, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Somente quem teve esse encontro com Jesus pode dizer isso. Somente quem teve esse encontro com Jesus poderá estar com ele na eternidade e receber essa coroa da justiça. Pedro, meus irmãos, disse acerca de Jesus que é ele quem tem as palavras de vida eterna e que é só no nome dele que há salvação. O próprio Jesus disse dele mesmo que ninguém pode ir a ele ou ao Pai se não for por ele. Ele é o caminho. Paulo disse que a vida eterna é um dom gratuito de Deus, mas que esse dom gratuito se recebe por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse encontro nos traz problemas. Não podemos entrar na vida cristã ignorando isso. Hoje as pessoas estão se abstendo de avisar essas coisas. É só promessa de bênção, né? Mas a gente tem que dizer isso. Esse encontro nos traz problemas, mas, por outro lado, nos livra de problemas bem maiores. Traz problemas temporários, mas nos livra de problemas eternos. Traz problemas para esta vida, mas nos livra do inferno, da eternidade longe de Deus, afastado de Deus. Esse encontro nos faz renunciar a algumas coisas, mas por outro lado, nos proporciona outras coisas muito maiores e melhores. Esse encontro põe sobre os nossos ombros grandes responsabilidades, mas também nos confere grandes privilégios. E sem esse encontro, o nosso destino é a perdição, o inferno. Mas com esse encontro, o nosso destino é o céu. Então, por isso, esse é o encontro que você precisa. Você já teve esse encontro? Vai lhe trazer problemas, vai lhe exigir renúncias, vai colocar sobre os seus ombros grandes responsabilidades, mas vai te levar para o céu. É o único encontro que pode te levar para o céu. Então, eu convido você a ter esse encontro, convido você a orar, pedindo a Jesus que venha até você, encontrar-se com você. E a você que já teve esse encontro, mas anda aí meio displicente, meio relaxado, quanto às renúncias, quanto às responsabilidades, meu irmão, ore, refaça o seu compromisso com Deus. Aceite as renúncias, renuncie, para aí, para de fazer essas coisas que você anda fazendo, para de beber, para de fumar, para de ficar frequentando carnaval, boates, para de ficar fazendo essas coisas que escandalizam as pessoas. Para com isso. Refaça o seu compromisso com Deus. Se você já teve esse encontro, está tudo ok com as renúncias, com as responsabilidades,
mas enfrenta aí, está enfrentando os problemas, o pastor realmente tem problemas, estou enfrentando problemas e veja a possibilidade de enfrentar outros mais. Olha, ore, continue orando, continue firme, não desista. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé, e continue firme em oração. Então, esse é o encontro que nós precisamos ter. Um encontro que traz problemas, um encontro que exige renúncias, um encontro que coloca sobre os nossos ombros grandes responsabilidades, mas é um encontro que também traz bênçãos maravilhosas para as nossas vidas, dentre elas a bênção de podermos viver a eternidade nos céus juntamente com o Senhor Jesus. Se não tivermos esse encontro, não tem céu para nós. Que Deus lhe abençoe e que Jesus possa ir ao seu encontro e você possa encontrar-se com ele se ainda não.